o tema da palavra de hoje é um pouco seguindo aquela direção, né, do culto do Dia dos Pais lá, que era o que o pai, né, maior quer da nossa espera de cada um dos filhos. Hoje o tema que nós vamos falar aqui é ouvindo o que diz o nosso Pai Celeste, né? Então, quando nós estávamos falando de filho, Salmo 127, quando você lê lá na Bíblia, no Salmo 127, a palavra diz assim, ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, você sabia que o seu filho, primeiro, né, foi Deus que te deu como herança para que você cuidasse dele e que você tem que prestar conta depois a educação, a direção dos seus filhos? Então, aí a Bíblia fala o seguinte, né? Olha aqui, olha, eu vou repetir. Salmo 127 fala assim, herança do Senhor são os seus filhos. Ou seja, quem te deu os seus filhos? Foi o Senhor. O Senhor que colocou para cada um de nós os nossos filhos. Aí a Bíblia fala o seguinte, né? Fruto do ventre, seu galardão. Então o filho veio para nós como bênção. Galardão é uma bênção, né? Aí a palavra também na sequência fala o seguinte, né? Eles são como flechas na mão do guerreiro. E depois fala o seguinte, feliz aqueles que enchem as suas aljavas das flechas, que são os filhos. Então, ou seja, né, quando o índio tem lá, por exemplo, vai à caça e tal, ele tem um monte de flecha, aquele lugar que coloca as flechas chama aljavas, né? Então, a palavra diz o seguinte, ó, flecha, né? A palavra diz assim, ó, flechas nas mãos do guerreiro. Os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. Então, feliz aquele que enche as suas aljavas de filhos, diz a palavra. Que no dia em que ele deparar com seus inimigos, ele não será envergonhado. Só que tem uma coisa. Essas flechas, se nós não cuidarmos, ela pode cair na mão do inimigo. E ao invés de ser alegria, bênção, passa a ser um tamanho de um problema para você. Então, os filhos são flechas nas nossas mãos, né? Como na mão do guerreiro. Mas, depende, se ela estiver nas suas mãos, ela é bênção. Mas se você deixar que o mundo tome conta, né, cai nas mãos erradas, essa flecha pode virar contra você mesmo. Então, dentro disso, né, dentro dessa palavra, dessa direção, eu não sei, né, o que seu pai, quando você nasceu, você que é homem, você que é mulher, o que ele desejou para você? Mas eu creio que muitos olhavam para aquele bebezinho ali, né, falavam, vai ser uma pessoa de grande valor, vai ser um médico, vai ser uma pessoa importante. E lutaram por isso. Então, agora, se o pai terrestre, né, sendo imperfeito como nós somos, sabe o que é bom para o seu filho, imagina Deus. Deus, ele está sempre querendo o melhor para nós, como filhos. E a Bíblia fala, o tema que nós vamos ler hoje aqui, que vamos trabalhar, está em Isaías 1, capítulo 1. Abra comigo Isaías 1, 19. Olha o que diz a Bíblia. Isaías 1, 19. Então, Deus é esse pai que quer o melhor para o seu filho. Deus é esse pai que está falando, olha, faça isso, faça aquilo, né? E Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele já viu o nosso ontem, o hoje e o amanhã. E Ele quer o melhor. Então, olha só, Isaías
Deixa eu achar aqui que eu passei direto. Isaías 1:19. A Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, obedecer aqui na minha está ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vou repetir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Mas, continuando no verso 20, o que diz lá? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então a gente fica sempre na primeira palavra, né? Se quiseres e me ouvirdes. Mas não vê também que a palavra também diz que quando não ouve, quando não se rebelde, quando se é rebelde, o que acontece? Então fecha os seus olhos, vamos orar, Pai. Eu quero agradecer mais uma vez pelos irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite, os irmãos que estão aqui presentes, os que estão acompanhando a nós pela internet, estão conectados conosco, Pai. Agora eu dou plena liberdade para o Espírito Santo falar conosco, Pai. Traz a Tua revelação aos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que quem está aqui hoje não está por acaso. Não foi por acaso, Senhor Deus, que os irmãos estão aqui hoje, mas é porque o Senhor tinha um encontro marcado com cada irmão, com cada irmã. Não foi a cesta básica, não foi porque a pessoa insistiu, porque você tinha que vir, não, porque o Pai quis que você estivesse aqui. Então, Pai, que essa palavra de hoje, o Espírito Santo dê pleno entendimento para nós ministrarmos. Não seja eu a falar, mas o Espírito Santo a falar em nossos corações. E eu desde já agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da vinda de Jesus, né, no Velho Testamento, teve muitos fatos, muitas lutas, né, que o povo de Deus se rebelou, fez o que era abominável aos olhos de Deus, e muitas coisas fortes aconteceram mesmo, né? Deus agiu muito com correção, né? E aí nós vemos que quando no cenário aí que nós vemos algumas coisas do Velho Testamento, a Bíblia fala que tudo que está escrito é para nosso aprendizado que está escrito. O nosso que eu estou falando é a igreja de hoje. Aí você vai falar, pastor, por que está falando, né, essa passagem lá do livro de Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, tal? Não, porque a Bíblia é uma carta viva de Deus para nós. E aquilo que está escrito, Paulo fala, foi para que nós aprendêssemos com o que aconteceu com o povo de Deus, né, o povo de Israel. Então, aquilo ali, o que está escrito, para nosso ensino está escrito. Porque é para atender, né, a gente alertar, nós que somos a igreja do fim dos tempos. Né? Nós somos igreja contemporânea do fim dos tempos. Né? Então, os tempos do fim, ele está muito próximo. Então, aquilo que se previu na Bíblia, lá atrás, né, é endereçado para você ver que muitas coisas que nós vimos lá atrás, as pessoas não faziam ideia por que estava escrito. Hoje, o que nós vivemos, parece que foi escrito hoje essa palavra, né? Não sabe quantos anos faz que Deus revelou ao profeta. Então, nós temos esses dois momentos, né? Então, quando Deus chamou Abraão, né? Deus chamou Abraão e prometeu para ele uma terra que emanaria leite e mel, um lugar muito bom para o povo de Deus morar. Deus falou o seguinte, olha, o seu povo mostrou Canaã para eles, a sua descendência, não é você não. Os seus descendentes habitarão essa terra, mas vai demorar ainda muitos anos para acontecer isso. Porque eles ainda se tornarão cativos, serão levados como escravos, né? E Deus é tão longínquo, assim, ele é passivo, né? Paciente, aguarda as pessoas que estão no caminho tortos
se arrependerem, que ele falou o seguinte, né? Que ainda demorará o tempo que ele queria que as pessoas que habitavam aquela terra, que ia ser do povo de Deus, se arrependessem. Pensa você que existe uma pessoa que tem uma área, uma fazenda enorme e tal, mas essa pessoa que herdou do avô, que herdou do bisavô e tal, é dele legítimo, só que essa pessoa está fazendo tudo que abomina a Deus, e Deus, a palavra diz que Deus pega, né? Está lá em Eclesiastes, e fala assim, muito serviço para aqueles que não obedecem a Deus, para ele juntar riquezas, para ele transferir para aquele que agrada a Deus. Então, Deus, ele age em nosso favor, e aí aquela propriedade, por exemplo, ela será uma hora arrancada da mão daquela pessoa, por conta de que ele é uma pessoa, assim, desobedeceu às leis de Deus e tal. Então, os cananeus que habitavam na terra prometida, Deus foi falando, foi dando chance para eles mudar, até que chegou o ponto que Deus falou assim, acabou. Então, aí ele deu ordem a Josué atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra prometida, e aquelas regiões que eram ocupadas por pessoas que moravam ali há centenas de anos, eles foram sendo arrancados da sua propriedade para o povo de Deus entrar. Então eu estou querendo dizer o seguinte, a promessa de Deus, às vezes custa para chegar, que nem foi do povo de Deus, porque Deus está falando o seguinte, aquele povo que vai perder a sua terra para vocês, ainda estou esperando que eles se arrependam. Então Deus, ele age, né, em nosso favor, e ele está sempre mostrando para nós como receber as bênçãos dele. Então, esse é o pai, né? Se tiver, como no vídeo no início, se eu tivesse ouvido o que meu pai falou quando eu tinha 8 anos de idade, hoje eu seria uma pessoa muito rica, né? Então, quantas coisas que Deus já nos falou, que a gente não obedeceu, não levou a sério. Eu não vou dizer que você seria muito rico em termos financeiros, mas o que nós estamos falando aqui, né? Quando falamos em se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Né? Essa palavra é para nós. É para nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Deus está falando o seguinte, se quiserdes. Né? Então, primeiro, eu tenho que querer. Tá? Deus não vai te dando nada se você não manifestar a sua vontade. Se quiserdes, primeira coisa, você tem que querer, desejar. Aí, a segunda coisa, me ouvirdes. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando, que agrada a Deus, que Deus quer uma igreja, porque Deus é o pai de muitos filhos. Todos nós somos irmãos, né? Deus nos fez, a todo aquele que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Ele os fez filhos de Deus. Então, Deus é um pai de muitos filhos, como eu sempre falo. E qual pai que não quer ver todos os filhos bem? E aquele que tem mais condições, o mais velho cuida do mais novo. Aquele que tem mais recursos cuida do outro, né? Então esse é o nosso Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, ele fala assim, se quiserdes, me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, essa palavra para nós hoje, ela é muito importante, o entendermos, né? O que significa comer o melhor dessa terra? É receber plenamente todas as bênçãos que Deus preparou para nós. Porque a palavra diz que toda a sorte de bênçãos já nos foi dada na região celestial em Cristo Jesus. Só que se nós não nos colocarmos na posição da bênção, a gente não recebe a bênção de Deus, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim. Imagina que hoje está um sol quente, né? Aquele calor, você fala assim, não vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho, né? De entrar debaixo do chuveiro. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma casa. A segunda coisa, ter um chuveiro, ter água. Você tem tudo isso e o chuveiro está ali. Se você chegar na sua casa e ficar aqui e o chuveiro ali, não adiantou nada. Você tem que se colocar debaixo da bênção.
não é isso? Na posição da bênção. Para que Deus nos abençoe, não basta Ele ter dado a casa, o chuveiro, a água, mas se você não se colocar debaixo, na posição da bênção, você não vai receber aquilo que Deus preparou. Então, se quiseres, né, primeira coisa, você tem que querer. Eu quero. Né? E se você quer, a segunda coisa, então obedeça. Me ouvides. Então, você recebe essa palavra, você reflete nessa palavra, você, não é só agora, tá? Essa palavra você leva ela contigo no seu coração. Amanhã, a hora que você for para o trabalho, você está falando, o que Deus falou? Se eu quiser e ouvir, Ele vai me dar o melhor dessa terra. Né? Entendido? Não é clara essa mensagem? Agora, quando a gente fala o seguinte, o que é o melhor dessa terra? Não alguém poderia pensar, né? Deus vai te dar bastante dinheiro para você viajar pelo mundo inteiro, indo nos melhores restaurantes, experimentando as melhores comidas. Não é nada disso. Até pode ser. Mas Deus está falando aquilo que nos preenche, né? Aquilo que nos faz feliz, aquilo que nós precisamos, aquilo que nos abençoa. Então, Deus tem tudo para nós. Mas para isso, nós precisamos. A palavra diz, se quiserdes, você tem que querer. Segundo, tem que ouvir. O ouvir significa ser obediente a Deus, ou entender aquilo que Deus está falando, né? Se tivesse ouvido meu pai quando eu tinha 8 anos. Então, grave bem isso aqui. Se nós ouvirmos a voz de Deus, e Deus está falando, isso não, né? E não vai por aí que você vai fazer coisa errada, né? E às vezes nós atrasamos a bênção de Deus muito mais do que você imagina, porque nós desobedecemos a Deus, né? Então, o povo de Deus lá, ele deu 40 anos de volta no deserto para chegar em Canaã. Por quê? Porque eles desobedeceram, se rebelaram contra Deus. Então, nisso aí, irmãos, é onde está a palavra de hoje, né? Então, Deus fala o seguinte, né? Que nós temos que viver de uma forma, segundo a sua palavra, fazendo aquilo que agrada a Deus, para que a gente possa se colocar, então, na posição da bênção, como eu citei aqui, e receber a bênção que Deus tem para nós. Eu tenho visto, irmãos, assim, Deus agindo nos dias de hoje, na nossa igreja, pessoas que têm sido fiéis a Deus, pessoas que têm se dedicado. Essa pessoa está falando, eu quero. Vamos orar? Vamos orar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez seja falta de costume, né? Mas, assim, são poucas as pessoas que falam assim, pastor, né, estou precisando tanto aqui, me ajuda, vamos, né, eu queria que o senhor me ajudasse em oração aqui. Nós estamos aqui, disponível o tempo todo, né? Então eu fico muito feliz quando alguém fala o seguinte, pastor, eu estou precisando, estou passando por luta, vamos orar, o senhor pode orar comigo, me ajudar. O pessoal da comunidade de Sorocaba, ligam, às vezes eu falo mais com eles lá do que com os irmãos aqui de Osasco, né? É um pouco de costume, né? Talvez as pessoas falem assim, não vou dar trabalho, não. É lógico que cada um de nós temos um canal aberto com Deus, mas quando a palavra diz, né, uma oração em concordância, né? Então isso é muito importante. Então, se quiseres, né? Eu tenho visto irmãos aqui, irmãs aqui, buscando e Deus atendendo, né? Eu tenho visto bênção de Deus, né? Consequentemente, a gente não sabe de todo mundo, mas a gente vê que Deus é um Deus maravilhoso, que olha por cada um dos seus filhos. Tem uma passagem, né? Nessa palavra aqui eu quero falar o seguinte, quando fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, tem um princípio. Tudo que a gente fala da palavra de Deus, é importante ver os princípios, né? Um princípio de Deus que está aqui, se quiser me ouvir, é o princípio da livre escolha. Então, nós temos que escolher. Então, se quiseres, então eu estou falando, se você escolher, querer isso,
E também escolher ouvir. Então, tudo é um princípio da escolha, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa questão da escolha, porque às vezes, né, você pode ter recebido uma orientação de alguém que tem uma doutrina diferente, e eu queria trazer aqui um entendimento. Por exemplo, a palavra do Senhor, quando fala aqui no princípio da escolha, Deus criou o livre-arbítrio, né? Quantos aqui que já viu falar do livre-arbítrio? Todo mundo conhece? O livre-arbítrio, irmão, está lá em Deuteronômio 30:19. Deus fala o seguinte, né, para o seu povo: o céu e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ó, Deus chegou e falou o seguinte: eu vou deixar você escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas Deus falou o seguinte: você tem o livre-arbítrio. Eu não vou te obrigar a fazer aquilo que é o certo. Você escolhe. Irmãos, quando a gente vê o livre-arbítrio, nós como pastores, eu não sei, outros pastores, mas vou falar por mim, como eu desejaria que as pessoas aí fora viessem buscar a Deus. Falassem assim: eu quero esse Deus, eu amo esse Deus, eu preciso de Deus. Como a gente ficaria feliz com tanta gente indo para o inferno, tanta gente entrando em situações de morte, de maldição, porque escolheram caminhos errados. Então, eu penso assim, às vezes, né? Já pensei, mas eu vou explicar isso aqui. Eu falo assim: se eu fosse Deus, eu faria com que todas as pessoas me amassem. Eu bateria um carimbo em cada um deles, assim, né? Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E aquela pessoa não ia adorar ninguém senão a Deus. Deus não podia fazer isso. Não é verdade? Não seria tão fácil. Não seria tão mais fácil. Mas Deus falou o seguinte: não, eu vou deixar que eles escolham entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas Deus fala o seguinte, ó, a hashtag fica a dica: escolha a vida, para que viva não só você, como a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus netos. Deus, Ele fala isso, Deuteronômio, para você não achar que eu estou... põe aí para nós, tem alguém pilotando lá, não? Põe aí para nós Deuteronômio 30:19, que é para os irmãos verem que está lá, é o que eu estou falando já, né? Gravado na mente. O céu e a terra eu tomo como testemunha contra ti, te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus, Ele não para por aí. Ele fala o seguinte: eu vou te dar a dica, escolha a vida. E Deus fala o seguinte: eu não quero só abençoar você não, eu quero abençoar você e a tua descendência. Aí, irmãos, então as nossas escolhas, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Aquilo que você escolheu. Você escolheu hoje estar aqui na igreja. Outros falaram assim: não dá, eu não vou estar na igreja hoje, eu escolhi estar em outro lugar. Não sei se há razão ou sem razão, mas vocês escolheram estar aqui, né? Então, Deus falou o seguinte, aquilo que o pastor João leu lá, né? Me alegrei quando disseram, vou à casa do Senhor. Deus ficou muito feliz que vocês escolheram vir à casa de Deus hoje, né? Quando nós cantamos a Ele a glória, né? Se você cantou de coração, Deus ficou muito feliz, porque a Ele a glória, toda a honra, toda a glória é para Ele, né? Porque Deus faz tanto por nós, nós não podemos achar, né, que é você que é o merecedor de alguma coisa. É Deus que cuida da gente, é Deus que cuida de cada um, é Deus que coloca tudo que nós temos nas nossas mãos, né? Então, esse Deus que nos ama, que nos cuida, Ele nos dá a condição de escolher. Ele poderia, como eu disse, nos fazer
com a nossa natureza, assim como as tartaruguinhas, quando nasce, corre para o mar, né? Assim como o peixe, quando nasce, ele já sai nadando, né? Ele poderia nos fazer nascer já amando a Deus, mas ele não faz isso, né? Ele deixa a nossa escolha. Então, nisso aqui, né, tem pessoas que fazem as escolhas certas, outros não estão as escolhas certas. Então, as escolhas que nós fazemos, seguidas das atitudes, leva a cada um de nós a receber ou não as bênçãos de Deus. Olha lá, Deuteronômio 30, 19. Olha lá, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, a tua família, né? Deus fala o seguinte: se vocês escolherem, né, a vida, Deus é vida, né? Se vocês escolherem a vida, você vai viver bem, não só você, como seus filhos, os filhos dos teus filhos, né? Então, nisso aí, né, as nossas atitudes, seguido da nossa escolha, uma vez que você tomou a escolha, você tem uma atitude, né? Escolhi vir à igreja. Vamos lá para o culto, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar o Senhor, vamos servir ao Senhor. Escolhi não ir à igreja, então vou fazer outras coisas. As minhas atitudes me levam para perto da bênção ou para longe das bênçãos, né? Então, nisso aí, irmãos, tem pessoas que às vezes chegam a ter fortunas, mas não conservam a fortuna. Tem pessoas que a bênção chega na mão dela, mas vaza pelos vãos dos dedos. Por quê? Porque ela não faz aquilo que Deus fala: se quiserdes e me ouvirdes. Às vezes ela quer, mas ela não ouve. Então, essa situação que nós estamos falando, eu queria só esclarecer o seguinte: tem linhas teológicas, as pessoas que estudam a interpretação da Bíblia, que falam, né, que por ser Deus soberano, o homem não pode escolher nada. Então eu quero esclarecer esse ponto aqui com vocês, porque se tem alguém aqui que fala: olha, mas o meu pastor lá falou assim que o homem não tem direito a escolher nada, porque Deus é soberano. Deus não é soberano? Amém, eu concordo. Só que Deus é tão soberano que Ele escolheu que você pode escolher. Então, Ele é tão soberano que Ele escolheu nos dar o livre-arbítrio. Ele falou o seguinte, né? Olha, você vai escolher se você quer a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então, Deus é soberano. E uma vez que, presta atenção, que nós escolhemos a morte e não a vida, né, nós vamos ter que arcar com as consequências. Porque Deus falou o seguinte: eu não falei para você escolher isso. Você escolhe o caminho errado, agora vem reclamar para Deus? Não é assim? Eu falei: vai lá que eu tenho uma orientação para a sua vida. Você foi para outro caminho. Aí as coisas deram errado. Aí você vem falar porque Deus, né? Então Deus fala o seguinte: olha, você tem o livre-arbítrio, mas também tem que arcar com as consequências das escolhas erradas. Eu estou dizendo qual é a escolha certa. Mas se você não me ouvir, não obedecer, se você não quiser, né, e não obedecer, aí você for para outro lado, aí você vai ter que arcar com as consequências. E é isso que acontece todos os dias. As pessoas ficam: ah, meu Deus, ah, por que isso, ah, por que aquilo, né? Aí Deus fala assim: eu falei para você escolher, se quiser e me ouvirdes. Você não quis nenhum dos dois, e agora que as coisas deram errado, você vem falar: ah, meu Deus, agora arca com as consequências, né? Então isso aí, quando nós falamos dessa questão dessas tendências de pessoas falando: não, mas Deus é soberano. Sim, eu concordo. E Deus é tão soberano que Ele decidiu que nós teríamos um livre-arbítrio, né? Então, nós pregamos aqui que nós servimos um Deus de propósito. Deus, como eu disse, Ele fala: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra.
o nosso Deus, Ele é um Deus, né, tremendo, que Ele quer nos abençoar. Ele fala o seguinte: eu tenho um propósito para cada um de vocês. Eu tenho um plano. Né? Ele nos chama pelo nome. Né? Olha só, a palavra de Deus diz que Ele está lá no céu, sentado no seu trono. Seus pés estão aqui na terra, mas o seu trono está no céu. E de lá os olhos dele estão olhando a todos para ver aquilo que nós estamos fazendo. Então Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então é um Deus que Ele vê todas as coisas. Então esse Deus que vê todas as coisas, Ele tem uma vontade de abençoar cada um de nós. Como disse lá em Efésios, diz que toda sorte de bênção já foi dada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Romanos 8, 29. Não precisa, eu vou ler aqui para vocês. Porquanto, diz assim, os que de antemão Deus conheceu, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja Ele primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos chamou, Ele nos predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. E Deus, desde a fundação do mundo, Ele já sabe aquele que ia querer e obedecer. E Ele já sabe aquele que vai ser fiel e aquele que não vai ser fiel. Então, por isso, lá na eternidade, quando Ele fundou o mundo, Ele já sabia, todos nós, quem estaria sentado aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. E Ele já sabe aqueles que vão colocar essa palavra em prática e aqueles que vão amanhã já ter esquecido. Então, mas Deus está torcendo para que nós, né, entendamos essa palavra e falava assim, não, eu vou aprender hoje o que Deus está falando para mim, para a minha vida, e vou praticar, e vou receber essas bênçãos de Deus. Né? Então, Deus, Ele já viu todas as coisas, então, a nossa decisão... Olha, eu vou falar uma coisa assim que é difícil você falar sem causar algum espanto. Mas você sabia que a minha decisão e a sua decisão prevalece sobre a vontade de Deus? Não parece uma heresia falar isso? Fala assim, não acredito. A vontade de Deus não pode ser feita na minha vida e na sua vida pela minha vontade, ou de cada um, né? Cada um tem uma vontade. Deus respeita a sua vontade. Por isso, Ele fala o quê? Né? A palavra, se quiseres. Olha só como é profundo essa questão. Se você não quiser, Deus não pode abençoar a sua vida. Pastor, mas Deus, ele é impotente? Não, Ele respeita o princípio que Ele mesmo criou. Né? Ele estabeleceu o princípio da escolha. Se você não quiser, Ele não tem como te abençoar. Se você não quiser, se você fala assim, não, eu vou usar de rebeldia, Deus não pode, Ele não faz isso, enfiar a sua vontade em nós, goela abaixo. Ele nos fala tudo, Ele nos avisa, Ele nos coloca pessoas para pregar, para ensinar, para orientar, para que a gente aprenda o que vai abençoar e o que não vai abençoar. Então, nisso aqui, que nós estávamos falando da questão da humanidade. Né? Então, por exemplo, quando nós falamos da humanidade, quando começou, né, lá no paraíso, Deus, Ele fez todas as coisas, né, e Ele quer que a gente aprecie e receba lá no Jardim do Paraíso, tinha todos os frutos. E aquilo ali, Deus fez bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus para nós, né, está em Romanos 12, 12, fala assim, ó, transformai as vossas mentes, transformai, não conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que veja quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, quando a gente fala na vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando Satanás tentou Eva para comer do fruto, que é para pecar e
abrir a brecha para ele poder entrar com o pecado no mundo, ele colocou boa, perfeita e desejável. Ó, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Satanás, ele colocou boa, não é perfeita, não é boa, agradável e desejável. Aí, o que acontece? Quantas vezes nós queremos algo, né, que não necessariamente nos faz falta, mas a nossa infelicidade é pelo que nós queremos que seja desejável. Então, o desejável é que é o ponto da questão. E naquilo que você deseja, é aquilo que você quer. E quando você não está querendo aquilo que Deus está oferecendo, mas aquilo que o mundo oferece, né, aquilo que é desejável é para que a gente possa escolher coisas que não agradam a Deus. Nisso aí, nós estamos vendo aqui, né, que a questão da ambição. Quantos homens e mulheres têm tudo na sua casa, na sua vida, na sua família, mas não é feliz? Sabe por quê? Porque ele está buscando aquilo que é desejável, né? Não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus já nos dá tudo que nós precisamos. Satanás fala o seguinte, só que você não tem aquilo, né? Aquilo é que te vai fazer feliz, né? O fruto proibido, o que é? Se você comer desse fruto, você vai ser poderoso igual a Deus. Então, ambição. Pensa bem, irmãos, quantas vezes nós sofremos porque nós desejamos não aquilo que Deus quer para nós, né? Mas eu vi aquela propaganda, agora eu quero aquilo, e você fica parecendo uma criancinha, né? Enquanto eu não comprar aquilo, eu não sossego, eu não sou feliz, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Deus está falando assim, né? Olha, você está atrás do desejável, mas tudo que você precisa, você já tem, né? Se você agradecesse a Deus pelo que você tem, você era uma pessoa muito mais feliz. Então, a vontade do homem é aquilo que nos move para o céu ou para o inferno. Eu vou repetir. A nossa vontade, que é quando nós vamos, né? Que a nossa vontade é aquilo que nos move ou para o céu ou para o inferno. Por quê? Aquilo que nós desejamos, se é aquilo que Deus fala, a vontade de Deus, nós estamos caminhando para a eternidade. Mas toda vez que nós vamos naquilo que é desejável, mas não é a vontade de Deus, então nós estamos caminhando para aquilo que vai dar no abismo. Então nisso aí é que nós vimos muitas pessoas assim, perdendo, né, assim, atrasando a bênção de Deus na sua vida. Tem uma frase de Albert Einstein, um grande cientista, que ele fala o seguinte, né? Não há força motriz, aquela força que move alguma coisa, que nem vapor, nem eletricidade e nem a força de uma energia atômica é maior do que a força de vontade. Você acredita nisso? Eu vou repetir essa frase. Albert Einstein falou o seguinte, nem a força do vapor, né, nem a energia elétrica, nem a força de uma energia atômica é maior do que a força de vontade. Por isso que quando a gente tem força de vontade, né, você rompe. Quando você não tem força de vontade, você fica ali, né? Então não é por acaso que tem uma frase que é muito verdadeira, que fala o seguinte: quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Não é verdade? Se você não tem força de vontade, você não vai querer. Ninguém vai te convencer. Você não tem força de vontade. Por isso, irmãos, a palavra aqui, se quiserdes e me ouvirdes. Por quê? O se quiser, Deus colocou nesse poder da força de vontade um poder maior do que a energia atômica. Isso aqui é a frase de Albert Einstein. Eu não fui medir lá, mas ele que disse essa frase, né? Por quê? Quando nós temos força de vontade, é a fé que nós precisamos, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Quando a gente tem força de vontade, e aí vem a palavra, se quiserdes. Porque se você não quiser, ninguém vai te ajudar. Um exemplo, né? A pessoa que está lutando para perder quilos. Tem que ter uma força de vontade muito grande, não é verdade? A pessoa que está lutando para deixar um vício. Tem que ter uma força de vontade muito grande. Então, tudo isso vai depender da força de vontade. E nós temos, primeira coisa, que querer, né? Então, aqui a palavra começa, se quiseres, a primeira coisa. A segunda coisa, se me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, Deus vai poder abençoar a sua vida, né? Então, então, eu estava dizendo aqui que a vontade de Deus para nós esbarra na nossa vontade. Eu falei, eu não acredito, pastor. É verdade. Deus sonhou na eternidade nos abençoar. Mas se você não quiser ser abençoado, Deus não vai poder te abençoar. Verdade, verdade. Se nós não quisermos, não tem como Deus nos abençoar. Pergunto, a irmã Rita vai falar assim, quantas pessoas que falou o seguinte, eu abro mão de buscar a cesta porque eu não quero participar de um culto. Tá bom. Né? Quem somos nós? Deus fala o seguinte, né? Eu tinha tanto para te dar. Eu sempre falo, né? Deus quer dar muito mais que uma cesta. Deus tem muito, mas muito, muito para dar. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo essa palavra, é muito mais do que uma cesta, é muito mais do que tantas coisas que nós temos pedido, porque Deus está falando o seguinte, eu tenho mais. Você vai comer o melhor dessa terra, né? Então, tem uma passagem aqui que Paulo fala lá para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, ele fala o seguinte, Deus quer, né? Eu vou ler aqui para ficar mais exato aqui a informação. 1 Timóteo, quem quiser ler, abrir a Bíblia aí comigo. Timóteo está lá antes de Hebreus. Está no Novo Testamento. Antes de Tito. Olha lá, 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 4. Olha só o que Paulo fala a respeito de oração. Presta atenção como que a gente luta contra a vontade de Deus. Você vai perceber que eu tenho certeza que muitas vezes você não quis fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Está escrito assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Deus está falando, olha, pode pedir para mim, pode entrar com súplica. Ah, pastor, eu faço isso, tá bom. Orações, intercessões, ações de graças em favor dos meus amigos? Não, de todos os homens. Olha só, Deus está falando o seguinte, é bom que você entre com orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aí ele fala o seguinte, né? Principalmente em favor dos reis e todas as autoridades que tiverem investido em autoridade, porque foi ele que colocou como autoridade. Então, Deus está falando o seguinte, vamos lá, o resumo da conversa aqui é o seguinte, Deus está falando, ore pelos seus governantes, para que ele vá bem. Pastor, isso aí já é questões políticas, né? Eu não gosto de falar de política. Não é político, não, está escrito na Bíblia. Ore pelas autoridades. Por que eu vou orar pela autoridade se eu quero que ela saia, que entre outro? Pelo seguinte, a Bíblia fala o seguinte, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, nós precisamos orar para que as nossas autoridades sejam alcançadas por Deus, que eles ouçam a voz de Deus e façam aquilo que precisa ser feito, e não os interesses pessoais do partido, não, aquilo que precisa ser feito.
Pastor, o senhor está falando em política? Não, eu estou falando uma passagem na Bíblia. Nós não fazemos a vontade de Deus. Nós temos que orar pelos nossos governantes, não porque eu acho que ele é o certo ou o errado. Não, porque ele está revestido da autoridade. Ele pode assinar um decreto em nosso favor ou em contra o nosso interesse. Então, ore para que Deus alcance eles e que ele seja assim, informado daquilo que precisa para abençoar as nossas vidas. Porque o que a Bíblia fala? Para que vivamos vida tranquila e mansa, que não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo no nosso país. Irmãos, nós estávamos falando hoje, a fome está chegando a 40% da população, pessoas passando necessidades gravíssimas. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo hoje que está voltando a vender ossos no supermercado, porque isso era dado, né? Agora estão vendendo farelo de arroz, né? Pensa isso que eu estou falando. Se há uma situação para a gente se conformar ou nós orar para que Deus entre, né? Nós temos que orar para a nossa nação, né? Orar, pedir para que Deus coloque governante com a cabeça pronta para governar em favor do povo, né? Tirar todo espírito de perseguições e tal e colocar uma coisa, uma pessoa sábia lá no governo. Então, quantos de nós, né? Quantos de nós não deixamos de fazer isso? Agora eu vou ler mais um pouquinho à frente. Olha o que Deus fala no verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmão, pergunto, Deus é soberano? Sim, mas a nossa vontade esbarra, né, naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Pastor, eu não concordo. Eu acho que isso aí, senhor, é heresia. O senhor está falando uma coisa muito errada. Tá. Aí eu pergunto, Deus está dizendo na palavra que Ele quer que todos os homens sejam salvos e sejam cheios de pleno conhecimento da verdade. Aí eu pergunto para vocês, por que tem tanta gente indo para o inferno? É porque Deus quer? Não, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Está escrito aqui na palavra, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas se nós não quisermos, se a pessoa tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, Deus fala assim, ó, sinto muito, né? Então, para que a vontade de Deus aconteça, ela tem que ser escolhida. Olha só. Se você não... Deus tem uma coisa boa para você, para mim, para cada um de nós. Mas se nós não escolhermos, se nós não quisermos, né, não tem jeito. Então, por exemplo, como eu disse, né, eu gostaria, se eu fosse... Né, Deus falava assim, olha, já que eu quero que todo mundo seja salvo, né, todo mundo me escolha, e escolher a vida, então eu vou, a partir de hoje, eu vou fazer todas as pessoas que nascer já com a mente formatada para me amar. Né? Mas Deus não quis isso. Por que Deus não fez isso? É muito simples. Pensa você, marido, que você, né, você chega para a esposa, né, e fala assim, olha, esposa, né, eu amo muito você, né, você sabe do meu grande amor, tá? Você faz uma declaração de amor para ela, só que existe uma situação no casamento, que a gente sabe que quando passa algum tempo, né, eu já falei aqui, né, você passa a conhecer melhor o seu parceiro. Você passa a conhecer exatamente com quem você casou. E ele também passa a conhecer você, né? Ou ela passa a te conhecer. Então, e você começa a ver que aquela pessoa com quem você casou, que no tempo de namoro era tudo maravilha, né? A pessoa estava sempre bonita, bem arrumada, cheirosa e tal. Mas depois que casou, né,
você não é bem assim, né? Não é sempre que a pessoa está toda bonita, e não é sempre que ela está com humor, não é sempre que ela está amorosa, mas também você também é assim. Mas aí pensa que um dia a sua mulher fala para você, você me ama, e você nasceu do jeito que Deus queria, carimbado para ser obrigado a amar. Aí você falaria para sua esposa assim, olha, minha filha, depois que eu te conheci, de eu ver os seus defeitos, fazer o quê? Porque Deus me obriga a te amar. Eu te amo, porque Deus me obrigou, me fez para te amar, né? Como é que seria o inverso também, né? Suponha que a esposa fala para o marido, né? Você me ama, ou o marido fala para a esposa, né? E ela fala assim, você me obrigou, Deus me obrigou a te amar. Qual é a alegria da sua esposa saber que você o ama? Você a ama porque Deus te fez imutável, você tem que amar, né? Então, nenhuma. Agora pensa aquela situação que Deus fez. Ele nos deu a condição de conhecer os nossos defeitos, os nossos erros, né? As nossas imperfeições. Mas aí você fala o seguinte, olha mulher, apesar de tudo, eu te amo, né? Você tem momentos difíceis na nossa vida, né? Que você não me agrada, mas são situações. Mas apesar de você ser brava, apesar de ser isso, apesar daquilo e tal, eu te amo. Mas não é porque você é obrigado, é porque você escolheu amar. Não é melhor assim? Você não preferia assim? Então é isso que Deus também preferiu. Deus poderia nos obrigar a amá-lo, a escolhê-lo, mas Ele deixou para nós, né, sem obrigação, o livre-arbítrio. Por isso, irmão, que nisso, né, que você começa a entender como é que Deus age. Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe de todo o momento que nós somos assim, que queríamos assim, ó, não, eu não quero saber hoje de ler a Bíblia, eu não quero saber de oração, hoje eu não estou legal. Às vezes você até fala alguma coisa que desagrada a Deus, mas Deus faz de conta que não ouviu, porque Deus é misericordioso, né? Então Deus nos ama apesar de nós, né? Então nisso aqui, nós estamos falando que nós escolhemos amar a Deus. Deus quer isso, que nós escolhemos amar a Deus. E quando é que você mostra que você ama a Deus? Quando que nós... Deus ele não vai enfiar essa obrigação goela abaixo, como eu falei, né? Então Deus é um Deus que nos dá o direito de livre escolha. E se você quiser, você escolhe ele. Se você não quiser, você não escolhe. Só vou ler umas passagens aqui para ver o que aconteceu lá no Velho Testamento. Salmo 78:10. A palavra fala o seguinte, ó, o povo de Israel não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, né? Então, quando isso acontece, coisas ruins também acontecem com o povo de Deus. Então, não quiseram, né? A palavra diz lá em Salmo 78, não quiseram obedecer, antes o repeliram em seu coração. Não, isso já em Atos 7:39. Fala assim, ó, quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram em nosso coração e voltaram para o Egito. Está falando de Moisés, né? Eles rejeitaram, né, aquele que Deus mandou para tirá-lo do Egito e levar para Canaã. Então, nisso aqui, estamos caminhando já para os finalmente, né? Mateus 22, de 2 e 3, olha só. Lembra da boda do Cordeiro? Quando o rei, está lá em Mateus 22, vamos ler juntos aqui. Quando o rei, ele pega, ó, Jesus conta essa parábola, né, dizendo assim, que o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho, quer dizer, o casamento do seu filho. Então, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir.
Ele enviou mais outros servos com esta ordem: dizem aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os bois, os cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para bodas. E o verso 5: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Né? E os outros, agarrando os servos, ainda o maltrataram e ainda mataram. Meu Deus. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou todos aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então ele disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então, o que você faz? Ir depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todo mundo que você encontrar. Então, saindo aqueles servos para as entradas, reuniram todos que encontraram, os maus e os bons, né? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, a palavra diz aqui, está falando, né, das bodas, está falando do momento final de quem que Deus vai contemplar para ir para o reino de Deus, aqueles que vão, aqueles que irão, aqueles que não irão. E a palavra diz que Deus convidou, tinha os convidados especiais que ele mandou chamar, e esses convidados não quiseram vir. Né? Por isso a palavra lá em João 1,12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí Deus falou assim: agora abre para todo mundo, para os ímpios também. Todo aquele que crê será salvo. Então, a Bíblia está falando aqui o seguinte, que houve uma oportunidade de escolha e as pessoas não quiseram. Então Deus falou o seguinte: ó, eles não são dignos, então está fora. Então, aqui nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui de uma palavra que a escolha depende da nossa vontade. A escolha é feita segundo nós podemos querer ou não querer. E Deus simplesmente fala: não quer? Tudo bem, eu ponho o outro no lugar. Né? Irmãos, inclusive nos nossos ministérios, os dons ministeriais são dados para aqueles que querem. Ah, pastor, espera aí, como é que é? Sim, a palavra do Senhor, né? O homem tem que querer, né, que Deus tem para ele. Deus tem coisa linda para nós, dons do Espírito Santo. Mas se você não querer, Deus não pode te dar. Então, olha só o que a palavra diz lá em 1 Timóteo. Fiel é a palavra. Se alguém almeja, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, a pessoa tem que querer. Porque os dons de ministérios, se você não quiser, Deus não pode impor a vontade dele. Então, como é que funciona isso, pastor? Então, só para a gente lembrar aqui, né? Eu queria até falar rapidamente, né, do meu testemunho. Quando, às vezes, as coisas acontecem, uma crise na sua vida, tá? Para que Deus apresente uma oportunidade para você, para te trazer um ministério. Eu e minha esposa sempre tivemos um casamento muito abençoado, mas teve uma época, né, no nosso casamento, que nós tivemos uma crise, muitas discussões, muitas brigas e tal, né? E aí, isso, né? Eu cheguei até a falar para minha sogra, né, que eu falei: olha, se um dia você vê a Neuza voltando para Pompeia com as malas aí, não se assuste não, que as coisas aqui estão bravas. E aquela crise, né, do relacionamento nos levou a conhecer um grupo de casais lá em Pompeia que ministrava o curso Casados para Sempre. Aí esses casais evangélicos, a primeira vez que nós fomos colocados junto a um grupo de evangélicos cristãos, foi a primeira vez. Nunca nós tínhamos assim tido relacionamento com pessoas evangélicas, até aquele dia zero o relacionamento com pessoas cristãs que conhecem a palavra. Aí houve uma crise, e aquela crise nos levou a conhecer pessoas que conheciam a palavra. E aqueles irmãos lá falaram o seguinte: vocês precisam fazer o curso de casais.
E esse curso você vai ter que participar de uma formatura de casais que vai acontecer, isso era janeiro, né? Até o final do mês, lá em São Paulo, na Vila Mariana. Nem lembro mais o endereço. Né? Chegou lá no curso, não sabíamos nada, zero de conhecimento de Bíblia, né? Zero de conhecimento de Bíblia, não sabia nada. E nós fomos lá porque nós queríamos aprender, porque tínhamos que aprender a fazer o curso de casais para melhorar a nosso relacionamento, né? Que havia uma situação que eles aconselharam a gente fazer o curso. Tá bom. Chegou lá, tinha uma apresentação, né, do Ministério Casados para Sempre, e o coordenador que estava apresentando lá na formatura, ele estava falando, gente, esse curso é uma bênção, é muito maravilhoso, porque tem salvado muitos casamentos, abençoado família, trazido conhecimento da palavra, tal. Falou tanta coisa boa desse curso, falou, só que tem um problema. Nós não temos quem ministre. Precisamos de mais pessoas para ensinar sobre esse curso. Naquela hora que nós fomos, eu e para aprendermos a fazer o curso, eu nem tinha ainda começado, nem sabia como é que seria esse curso, que o coordenador falou, o coordenador do curso falou lá que precisava de pessoas para ministrar o curso, que tinha muitas pessoas precisando. Eu aqui, né, espiritualmente, né, não literalmente, mas eu falei assim, eu quero. Pensa vocês, não conhecia o curso, não conhecia a palavra, mas eu falei assim, eu quero. A hora que eu falei eu quero, desceu um fogo da cabeça até os pés. Deus falou assim, está aprovado. E assim, hoje eu sou pastor, minha esposa está aqui. Nós temos esse ministério porque um dia eu falei para Deus, eu quero. E Deus falou assim, está aprovado. Né? Mas assim, na hora, não deu nem tempo de eu pensar melhor, né? Está fechado, né? Então, irmãos, se você não quiser, Deus não pode fazer nada para você. Deus tem coisas tremendas na sua vida. Mas se você não quiser, Deus não pode te dar um ministério, não pode te dar um dom. Pastor, eu queria ter o dom de oração, o dom para orar assim por os enfermos, o dom de misericórdia. Eu tenho tantos dons. Veja aquilo que fala no seu coração e peça para Deus. Deus, né? Eu queria tanto que as pessoas, né, abençoar alguém assim. Então é isso, né? Se isso que você quer já é um querer de Deus, fala assim, provado, né? Então, irmãos, é isso. Até os dons ministeriais que você possa ser usado para ser bênção na vida de outras pessoas, se você não quiser, Deus não vai te colocar. Então, quantas coisas Deus quer para as nossas vidas, mas nós nunca falamos, eu quero. Não, de jeito nenhum, né? Eu quero ficar... Não, se você não se manifestar, de buscar a Deus e falar, eu quero ser bênção nessa área, naquela área, Deus, né, você nunca vai chegar lá. Agora, se você quer uma coisa, e não é essa a vontade de Deus, também não vai acontecer. Porque a vontade de Deus vai se cumprir quando você quer a vontade de Deus. Mas como é que eu sei? Você tem que começar a conhecer a Deus. Porque tem muitas situações, né? Só para a gente finalizando aqui. Deus falou para nós assim, ó, o céu e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Satanás, sabe o que ele faz? Deus é como é que fala? Deus é muito correto, íntegro, né? Tudo. Ele é transparente, ele fala assim, olha, mas Satanás não tem nada disso. Sabe o que Satanás faz? Satanás vai lá e pinta a vida, a morte de vida. Ele fala assim, ó, isso aqui, aquilo ali é a morte, ele escreve vida.
suponha que aquilo ali é maldição, ele escreve bênção. E não traz para você a opção de vida e morte, não. Ele só traz a morte disfarçada de vida. A maldição disfarçada de bênção. E fala, olha que eu tenho para você, vida e bênção. Mas não é. Irmãos, todos os dias Satanás está levando pessoas para caminhos que dão em morte. Diz a palavra, né? Tem caminhos que você pensa que você está sendo abençoado, mas dá em morte. Pastor, como é que eu vou saber? É simples. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca Deus, o Espírito Santo te revela. Por exemplo, né? Vamos falar aqui do mecânico, né? Que eu aproveitar uma homenagem ao Cleiton, que é mecânico, né? E aquele vídeo lá era do mecânico. Um mecânico, não agora, que agora tem assim plataformas de diagnóstico de motor de carro todo moderno, que põe lá e ele já sabe onde estão os defeitos. Mas antes de ter essas coisas, você estava com um problema no carro, que o carro não estava andando, estava travado e tal, né? Aí você ia no mecânico, o mecânico falava assim, liga o motor. Você ligava o motor e ele falava assim, é o platinado. É não sei o que, é o girabrequim, sei lá, eu não entendo de mecânica. Como que ele sabe? Tempo de ouvir motor. Como é que você sabe se aquela placa que está escrito vida não é morte? Se aquela placa que está escrito bênção não é maldição? Tempo com Deus. Né? Porque quando você busca a presença de Deus, Deus vai te revelando, né? Ele vai te mostrando, por aqui não, por aqui sim, por aqui não, por aqui sim. Quantas vezes, irmãos, o Satanás tem buscado nos ceifar, nos tirar a alegria, nos levar. Por exemplo, eu estava conversando com o irmão, né? Estava conversando com o irmão o seguinte, a pessoa está desempregada, né? Procurando emprego, e não acha emprego. Eu falo assim, vamos orar, vai, Deus vai te dar um emprego. Aí aparece o emprego. Aí no dia que, tanto tempo procurando emprego, no emprego, no dia que ele vai assinar a carteira, vem uma notícia, olha, tem outro emprego assim, assim, assim. Olha como é que Satanás é astuto. Né? Ele, para tirar aquilo que você pensa que é bênção, maldição. Então como é que você vai saber? Intimidade com Deus. Então por isso que nós estamos aqui hoje falando, Deus fala o seguinte, né? Se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer nos dar discernimento de espírito. O Espírito Santo, quando você busca, né, andar, eu quero isso para a minha vida, eu quero que o Espírito Santo me guie, eu quero que o Espírito Santo me fale, quando as coisas estão ruins em casa, o que eu tenho que fazer? Ora, põe um louvor, louvor é arma de guerra, né? Põe um louvor, você sabia que louvar é elogiar a Deus? Então, quando o diabo tem uma raiva tremenda de Deus, quando você fala, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é um Deus de amor, Deus é isso, quando você elogia a Deus, Satanás fala assim, eu não aguento, e vai embora. Então, coloca louvor, louve a Deus, né? Então, louve a Deus, coloca louvor. Então, você, ao invés de discutir, né, pede um tempo, ora. Como diz aquela placa, hora que as coisas melhoram, né? E é verdade, né? Busca a Deus, não há discussão. Então, irmãos, nós estamos falando aqui que Deus quer nos abençoar, mas Ele falou assim, tem duas condições. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Né? Então, nisso aqui, nós estamos falando que a salvação é só uma parte do que Deus tem para nós. Quando nós viemos aqui à frente e aceitamos Jesus, né, nós abrimos a porta para o caminho da salvação. Nós entramos numa caminhada para chegarmos à estatura do varão perfeito. Mas cada dia nós temos livramentos. A cada dia nós temos situações para nos fazer desanimar. A cada dia nós temos lutas que você vai falar não vale a pena e Deus está falando, vai que eu estou contigo. Não desanima, não desista. Amém? Então, irmãos, por isso,
a palavra está falando o seguinte, né? Se quiserdes, né, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. José, vou citar a passagem aqui, José, o José do Egito, né? Quem conhece a história do José do Egito, ele não escolheu ser traído pelos irmãos, lançado naquela cova, vendido para os mercadores lá, né? Como escravo. Ele não escolheu ser atacado pela Patifona, né? A mulher do Potifar, eu brinco, é a Patifona, né? A mulher do Potifar atacar ele. Ele não escolheu isso. E ele passou por isso. Então, pastor, como é que foi essa história? Irmãos, ele escolheu acreditar nos sonhos de Deus. Lembra quando José, ele chegava para o pai dele, para os irmãos dele, falava assim, olha, eu vi lá, é um sonho essa noite, que eu tinha um monte de feixe de trigos, né? E tinha o trigo que era o pai, o trigo que era os irmãos, todos, e todos os feixes se curvavam para ele. Aí o pessoal, né, os irmãos já tinham ciúme dele, queria matar ele. Falou assim, como é que você é exibido esse cara? Não basta já ser o preferido de Jacó, ainda vem falar que nós vamos dobrar o nosso joelho para ele? Então, irmãos, José escolheu acreditar nos sonhos de Deus. Nisso veio lutas, mas aquela venda para os escravos foi para levar ele para o Egito. Aquela foi para ele conhecer o copeiro e o açougueiro lá do faraó, o padeiro, né? Essas coisas vão acontecendo para que Deus complete a obra. Mas tudo aconteceu lá atrás, porque José creu nos sonhos de Deus. Amém? Deus tem um sonho para nós. O que você está pedindo, a palavra diz assim, Deus tem infinitamente mais para nos dar, se quiser e ouvir, né? Obedecer, né? Se quiser e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Amém? Você crê nisso? Então fica em pé.